Um roteiro já conhecido do torcedor tricolor. Mais uma vez, o Bahia teve mais posse de bola e mais finalizações que o adversário, mas não conseguiu o triunfo. Paulinho fez o único gol do jogo e decretou a vitória atleticana no Mineirão, para a frustração do técnico Renato Paiva. Fico imensamente insatisfeito com este resultado. Temos coisas que não estão bem, mas que são, em relação olhando para o jogo, não são tantas. Tivemos 60 e tal % de posse de bola, mas posse de bola a chegar à área do adversário, pela direita, pela esquerda, por dentro. Não conseguimos fazer gols e isto faz-se gols e acabamos por perder o jogo. Mas dessa vez não foi só Paiva que defendeu o desempenho tricolor. Filipão também elogiou o esquadrão e se mostrou confiante em uma recuperação da equipe. Eu aposto que ele vai brigar do 18º lugar ao 14º, tranquilo, não vai ser rebaixado. A derrota marcou o fim do primeiro turno do Bahia, que é o 16º colocado do Brasileirão, com 18 pontos em 19 jogos. Apesar dos maus resultados, Paiva está seguro de que o time vai reagir no retorno. O elenco melhorou, a qualidade do treino melhorou, por causa da melhoria do elenco. As semanas largas de treino têm-nos ajudado a ser mais equipa. Continuar a trabalhar, aproveitar estas semanas largas, porque eu sinto a equipa a melhorar. Não traz resultados, é verdade que não traz, mas se olharmos para aquilo que a equipa está a fazer, na minha ótica, está claramente a melhorar e a crescer. Pois é, meus amigos, Renato Paiva não está agradando tanto o torcedor, mas está recebendo elogios por aí. O Filipão também defendeu o trabalho dele. O próprio Renato, em toda a coletiva, fala, né, que o time está jogando bem, que o time está sendo competitivo, mas que os resultados não estão vindo. Vocês acreditam que essa teoria vai sair para a prática? E tem que sair o quanto antes, né? Meu irmão, William, o Bahia é o time fofinho da Série A. É aquele que vai lá, faz uma gracinha, mas não incomoda ninguém. Por isso que os técnicos estão adorando enfrentar o Bahia, que o Bahia é um ótimo time, mas não ganha de ninguém, não tira ponto de ninguém. Já chega desse discurso, cadê a evolução? Eu me lembro lá do Campeonato Baiano, porque o principal objetivo é Série A. Campeonato do Nordeste, porque na Série A a gente vai evoluir. Copa do Brasil, porque na Série A... Acabou o primeiro turno da Série A, o Bahia 18 pontos em 19 jogos. Quando é que vai evoluir? Vai acabar a Série A, ano que vem evolui. Pelo amor de Deus, já deu, Renato Paiva, já deu esse esquema. Já deu o Bahia. Precisa melhorar e muito nesse segundo turno para poder apagar essa campanha de primeiro turno vexaminosa. Veja, o que me chama a atenção no Bahia é que o Bahia tem um jogo com as fases do jogo do Bahia, elas têm muita dificuldade. Por quê? O Bahia, em alguns momentos, quando ataca, ele até consegue ser um time vertical, consegue atacar o adversário. Mas quando se defende, é uma das piores defesas do campeonato. Qual é a grande questão? Eu percebo, por exemplo, no meio-campo e algumas incoerências. Rezende fez uma grande partida contra o América Mineiro? Fez. Rezende é um jogador interessante? Acho o Rezende um jogador interessante para compor o elenco. Mas Acevedo, para mim, é o titular. Se você tem Gabriel Xavier, que começou a jogar um futebol maravilhoso e, na minha concepção, hoje, tecnicamente, é o que mais entrega entre os zagueiros do Bahia. E ele começa a fazer uma partida maravilhosa. Fez uma partida maravilhosa na Copa do Brasil contra o Grêmio, fez uma partida maravilhosa contra o Corinthians aqui na Arena Fonte Nova. Aí ele é sacado do time. Entra Vitor Hugo. Vitor Hugo, se recuperar o seu futebol, o futebol que vimos tanto na Turquia, tanto também no Palmeiras, ele será importantíssimo para o Bahia. Mas nesse momento não está sendo. Então isso acaba desestimulando os atletas que estão competindo a todo momento. Não foi rotação, foi escolha. A outra questão, você tem o Cauli. Cauli, que é um cara muito diferente, um grande jogador para mim do Bahia nesse ano. No jogo contra o Atlético Mineiro, era importante Renato Paiva entender que se ele tivesse um Ratão como homem de referência e foi contratado também para variar nessas duas posições, tanto como um extremo, apesar dele cair muito por dentro, tem uma característica diferente, por exemplo, de Ademir e de Biel, ele poderia colocar Ratão pisando mais na área, ele abriria um ponta pela esquerda, como ele colocou Jacaré, já que Biel não tinha tantos minutos, ele teria Ademir pelo outro lado, o Bahia ganharia amplitude, conseguiria atacar o Atlético com mais qualidade. Era necessário tirar Everaldo, porque naquele momento o Everaldo não estava bem na partida. Então, esse tipo de substituição que Renato Paiva acaba promovendo, ou melhor, de substituições, acabam deixando o torcedor com a pulga atrás da orelha, porque aí o Bahia estava tomando 1-0, o Atlético Mineiro caiu a intensidade, o Bahia tinha ali a possibilidade de ir para cima e a mudança demorou a acontecer. E sobre a questão dos apagões, só para não me alongar tanto, já me alongando, o Bahia contra o Cuiabá apagou no primeiro tempo.
O Bahia contra o Fluminense apagou no segundo, ganhando por 1-0. Nino tinha sido expulso. O jogo ficou à feição do Bahia, 2-1. O Bahia é um time de momentos do jogo. E isso fica muito claro na coletiva. Nos primeiros 20 minutos, nos 20 minutos do segundo tempo, nos 35 minutos do segundo. O fato é que o Bahia não é constante. E não é constante desde o início da temporada. E não consertou ainda. Do que Caio Leone falou no início, ele foi perfeito. Onde ele disse que o maior problema do Bahia hoje, William, eu também enxergo assim, e eu também sou estudioso do futebol, né? Não sei se vocês sabem, o problema é o espaçamento. O Bahia sofre muito quando recebe um ataque porque está muito espaçado. O Bahia chega na área com boa quantidade de jogadores, aceitável, deu para ver nesse lance aí. Tinham 3 jogadores do Bahia na área para finalizar. Gosto do estilo de jogo que o Bahia está implementando esse ano. Tudo bem que a gente tem que ter paciência, só que o torcedor não quer saber de paciência, ele quer ganhar os jogos para não correr o risco de rebaixamento, mas tem que ter paciência, é um projeto novo, é uma nova filosofia, são novos profissionais, são muita gente que veio do exterior para cá, tem que se readaptar ao futebol brasileiro. Vejo que as contratações foram boas. O que Caio falou sobre o meio-campo do Bahia, eu não enxergo hoje, Caio, com todo respeito, o Acevedo como titular. Eu acho que o Bahia fica desprotegido. O Acevedo tem o melhor passe, mas ele não segura tanto como o Rezende segura. Se você for ver o Rezende, ele funciona com aquele carregador de piano. Ele marca de um lado, ele marca do outro. Ele está sempre povoando, dobrando a marcação nas pontas do adversário. Eu acho isso muito interessante. E eu acho que com o Acevedo, que tem o melhor passe que o Rezende, o Bahia fica mais exposto defensivamente. Acho que é por conta disso que o Paiva colocou o Rezende de titular e não o Acevedo. E sobre a zaga, concordo com você. Gabriel Xavier era o melhor zagueiro do Bahia. Não entendi a sua saída. Ele jogou muito bem contra o Corinthians, jogou bem contra a equipe do América, não, que o América já foi Vitor Hugo, né? Antes contra o Grêmio, exatamente. Então, acreditam que deve ter tirado ele pelas algumas falhas no jogo contra o São Paulo, mas muito pouco, né? Tanto que o jogo acabou empatado. Mas, na minha visão, foi mais gestão de grupo, porque o Vitor Hugo tinha um interesse de deixar o país, né? Estava lá com o interesse de voltar para a Turquia. E aí, Paiva falou o quê? Pô, eu tenho um jogador de qualidade, reserva imediato, vamos fazer uma gestão de grupo aqui, vamos dar uma motivação a mais ao Vitor Hugo e botar ele para jogar. Pois é, a gente estava falando aqui sobre motivos para acreditar no discurso de Renato Paiva, né, de que o time vai reagir, e ele mesmo tentou dar algum desses motivos, que são os reforços que chegaram, né, o time que está com fôlego novo, alguns jogadores que chegaram já como titulares, inclusive, que podem promover essa mudança para melhor no elenco do Bahia. O elenco melhorou, a qualidade do treino melhorou, por causa da melhoria do elenco, as semanas largas de treino têm-nos ajudado a ser mais equipa, e eu acho que nestes jogo Corinthians, jogo da América hoje, São Paulo, a espaços, temos sido muito mais equipa, com muito mais ideias, muito mais compacta do que éramos antes, porque temos tempo de treinar e de trabalhar. É mais uma semana que nós temos larga para preparar a equipa, acreditar nas questões ofensivas de volume e de criação que nós temos, melhorar situações de finalização, mas acaba por ser sempre assim. As equipas que mais atacam normalmente às vezes são penalizadas num ou noutro detalhe, ou num contra-ataque, ou numa genialidade dos adversários. Hoje a jogada na grande oportunidade, tirando a grande defesa do Marcos, em organização do Mineiro, foi uma jogada de envolvimento por dentro, quando eu digo que devíamos estar mais fechados e não tivemos. Como te digo, continuar a trabalhar, aproveitar estas semanas largas, porque eu sinto a equipa a melhorar. Não traz resultados, é verdade que não traz, mas se olharmos para aquilo que a equipa está a fazer, na minha ótica, está claramente a melhorar e a crescer. Agora eu fico pensando, acho que talvez o Bahia necessite assim de uma boa sequência, uns 2, 3 jogos ali para ganhar e tal, só que a sequência que vem é muito complicada. É Bragantino, time de G5, Botafogo líder, depois, como eu disse, os 4 confrontos diretos em 5 jogos. Esse 5º jogo é contra quem? Contra o Flamengo. Então, são 7 jogos, nada tranquilos para o Tricolor, que precisa de muitos pontos nesse meio do caminho aí para não se complicar mais ainda na tabela. Hoje está com pontuação de Z4, fora do Z4 apenas pelo saldo de gol. Essa reação vai ter que vir no meio das pedreiras mesmo, porque não dá para esperar passar esses 7 jogos para pensar em ganhar fôlego no campeonato. É muito complicado porque esse técnico aí, o português, esse Renato Paiva, ele não consegue extrair o melhor dos jogadores. Ele pega Tassiano, cadê Tassiano? Tassiano tá apagado. Tassiano já vem alguns jogos sem conseguir boa atuação. Isso é culpa do treinador.
Porque Tassiano chegou aqui com status de titular, jogando muito bem no Bahia da outra temporada, saiu do Grêmio lá, Renato Gaúcho triste, chega aqui no Bahia, ele não está conseguindo desenvolver um bom futebol, porque Renato Paiva não consegue extrair o melhor do atleta. Você tira pro Ratão, ele estava elogiando aí que o Bahia contratou bem. Primeiro jogo de Ratão, o Ratão foi muito bem. Nesse jogo agora contra o Atlético Mineiro, o Ratão apagado, porque ele deixou o Ratão isolado lá na ponta esquerda. Então fica difícil com o Renato Paiva. Eu não vou botar a culpa só nele, não. Eu vou falar agora de Everaldo. Everaldo, um atacante, um centroavante de um time de Série A, 3 gols. Antes do gol que fez contra o América Mineiro, tinha 10 jogos sem marcar. Um centroavante que não sabe fazer um pivô, não faz uma tabela, não dá um trabalho, o zagueiro sempre ganha as divididas. Então, fica difícil, William, desse jeito. Não vou botar a culpa 100% em Renato Paiva, mas 90% é culpa dele e os outros 10% são os jogadores que não conseguem se adaptar ao esquema dele.